Bom, pessoal, então assim, ó, vou ir começando aqui, até que vão conectando, eu vou falando algumas coisas. Eu não sei se todo mundo já assistiu as minhas aulas alguma vez, mas quando você faz ao vivo, algumas coisas podem acontecer, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que explicar é que entre eu falar aqui e o áudio e o vídeo chegar aí para vocês, existe um delay de mais ou menos uns 10 segundos. Então, assim, se vocês escreverem alguma coisa no chat, eu demorar um pouquinho para responder, não se assustem, porque é normal, demora para chegar aí, demora para vir para cá a mensagem também. Então, quando a aula começar, eu vou seguir com a aula até o final. Vocês podem deixar as perguntas de vocês a qualquer momento e eu vou responder no final. Então, fiquem que vale a pena. Sempre o final da aula é uma parte muito legal. Vamos mostrar aí que todo mundo é forte, que todo mundo aguenta. Eu prometo não me alongar muito, a gente já atrasou para começar, mas que vale muito a pena essa troca, esse network no final da apresentação, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Junit, para quem ainda não me conhece. Eu sou o proprietário do Maimuki Sushi em Caçador, Santa Catarina. Trabalho aqui fazem 5 anos desenvolvendo esse método e estudando bem a fundo aí como é que funciona a gestão e a administração de um restaurante de sucesso. Por proximidade, vários amigos da área aí, eu resolvi, incentivo deles, eu resolvi compartilhar isso que eu aprendi ao longo dos anos. Eu acabei investindo bastante tempo, bastante dinheiro para conseguir fazer algo legal, e agora eu resolvi compartilhar isso com todo mundo, porque um grande amigo meu me falou que o aprendizado maior acontece quando a gente ensina alguém. Então, eu abri as portas do meu restaurante, estou abrindo aí todo o conhecimento que eu tenho para vocês, buscando uma troca de experiências aí para que o método aqui que eu aplico aqui possa evoluir, que juntos a gente possa chegar muito longe aí no nosso ramo e talvez até mudar aí um pouquinho a vida de cada um, beleza? Quero fazer um agradecimento especial para todo mundo que está interagindo. Eu mandei algumas mensagens por e-mail, mensagem por Facebook, conversei com algumas pessoas, então quero agradecer a Fernanda Escolaro, a Mirella, Marilena, Ismarina, Maria, o Richard, a Anabela Almeida, o João Bosco, Daniel, Marli, o Grego, a Vitória, Eucíades, Angelita, Viviane, Joanir, e entre outras pessoas aí que eu tive a oportunidade de conversar, de responder, de tirar dúvidas, e que com certeza fazem muita diferença. Muito obrigado de coração pela participação. Isso me motiva muito a continuar fazendo essas aulas toda segunda-feira, dedicar meu tempo para isso, para que a gente possa, como eu falei antes ali, crescer cada vez mais. Então, vou fazer mais um reforço, agora que a gente já tem bastante gente conectada aí. Por favor, deixem as suas dúvidas aqui, façam os comentários sobre o assunto que eu estiver falando durante a aula. Isso só vai engrandecer e eu pretendo responder todo mundo. Alguns que estão aqui já, até o pessoal que eu conversei hoje, que eu mandei áudio, por favor, se puder dar um alô aí, né? E eu vou fazer isso sempre que eu puder, enquanto eu conseguir eu vou fazer, estou dedicando uma parte do meu tempo para isso, para mim é um prazer enorme. Então, por favor, podem colocar sugestões de aulas, dúvidas sobre o tema que a gente estiver abordando, qualquer dúvida sobre qualquer tema que vocês tiverem, e fiquem, porque no final eu vou responder essas dúvidas, beleza? Então, vamos começar agora a aula, né? O tema de hoje aqui, só um minutinho. Vou pôr a minha apresentação na tela. Então, assim, o tema de hoje. O que eu faria de diferente se fosse abrir meu restaurante hoje? Eu tive conversando aí, pedindo opinião de muita gente a respeito do conteúdo e dos assuntos das aulas. Essa já é a 4ª aula, para quem está aqui a primeira vez. E, assim, eu tinha absoluta certeza que eu estava dando o meu melhor conteúdo, mostrando planilhas, mostrando alguns números, algumas coisas que eu uso aqui no meu dia a dia. E, para minha surpresa, eu recebi um feedback de muita gente. Foram mais de 80% dos votos aí foram para voltar para conteúdos mais básicos, né? E lá na primeira aula eu falei a respeito de quando você vai ensinar um colaborador ou alguém, você quer fixar o aprendizado, que você tem que considerar
que essa pessoa é faixa branca. O que é faixa branca? Fazendo analogia aí às artes marciais, né? Faixa branca é uma pessoa que não sabe ainda lutar, que não sabe a técnica e que está começando a aprender, é um grande aprendiz. E eu percebi que 80% de todos os cadastros que eu tenho aqui são faixa branca, né? Então eu não posso ensinar técnicas para os faixas preta, né, que já estão aqui me acompanhando, sem antes ensinar o pessoal que é faixa branca. Então a gente decidiu dar uma paradinha, conversando com os amigos aí, enfim, decidi que vou dar uma parada nesse conteúdo mais avançado, nessas planilhas e tudo mais, e vou voltar para o básico, vou voltar a ser faixa branca, né? E não tem como voltar a ser faixa branca sem falar nesse tema. Então, o que eu faria de diferente hoje se fosse abrir a minha empresa? 5 anos atrás, o que eu teria feito com o conhecimento que eu tenho hoje na hora de abrir minha empresa? Então eu percebi, já falei com alguns alunos também, que ainda não são donos de restaurante, estão querendo abrir, estão querendo entrar no ramo de food service, e é pensando nessas pessoas que eu vou falar hoje. Ou para quem já abriu também, né, e tem um pouquinho de dificuldade. Então, vamos em frente. A aula de hoje é para você que já tem um restaurante, ou está pensando em ter um restaurante, mas que ainda não tem conhecimento aprofundado, que está começando na experiência ou ainda se sente amador. O objetivo principal de tudo que eu vou ensinar aqui, dessas interações, dessas aulas ao vivo, é fazer uma transformação, transformar os alunos de amadores para profissionais. Hoje eu me considero um profissional, eu já apanhei muito da minha vida, e hoje eu vou contar um pouco dessa história para vocês aqui, e eu quero que, se vocês se identificarem com relação ao que eu estou falando, que vocês comentem aqui para a gente poder enriquecer ainda mais essa aula. Então, se você abriu ou pretende abrir um restaurante sem conhecer o real funcionamento da operação, essa aula é para você. E essa aula também é para você que abriu um restaurante ou quer abrir porque sabe cozinhar, porque que tem um restaurante ou que quer abrir porque imagina que é algo extremamente lucrativo, que pensa em abrir porque cansou da profissão atual, você tem uma outra profissão e gosta de cozinhar, gosta de gastronomia e quer abrir um negócio, que acha que pode levar uma vida mais fácil, que trabalha como funcionário hoje, como colaborador hoje, acha que se abrir um restaurante você vai ter uma vida um pouco mais fácil, mais leve, vai ter mais tempo. Para você que sempre gostou de frequentar restaurante e acha que sabe como é que funciona e qual que é a fórmula do sucesso, né? Que você gosta de ser bem atendido, então você sabe como que você vai ter que atender e acha que isso é o suficiente para manter um restaurante. Para você que depois de inaugurar o restaurante acha que ele vai caminhar sozinho, que você só vai passar lá para tomar uma cervejinha, para jantar e para pegar o dinheiro, né? Para você que pensa que pode continuar trabalhando e ter o restaurante como um negócio extra, eu tenho uma outra empresa, vou montar um restaurante para complementar minha renda. Para você que pensa isso, essa aula também é para você. Para você que acha que tem um círculo de amizade muito grande, que se você montar um restaurante, todo mundo vai nele, essa aula também é para você. E para você que pensa que tem um produto que é classe A, que a classe A vai ter interesse, que os ricos vão ter interesse, essa aula também é para você, né? Tem mais 2 aqui para você, que é para quem acha que abrir um restaurante é barato e fácil, e para você, principalmente para você que pensa que todo mundo precisa comer e que o ramo de alimentação é um ramo fácil de ser explorado. Então, eu fiz essa aula para essas pessoas ou para quem já teve, em algum momento, algum pensamento desse que eu falei ou parecido, beleza? Quem que se identifica com o que eu falei aqui, faz um comentário aí no chat para a gente dar uma olhadinha, beleza? Quanto isso, vou passar para o próximo slide aqui. A gente vai falar sobre o objetivo dessa aula. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? Beleza? O objetivo dessa aula é tentar evitar erros graves com base nas experiências que eu vivi. Então, assim, eu vou contar um pouquinho do que vai acontecer, do que aconteceu na minha vida quando eu decidi abrir. Eu já contei essa história, para quem quiser me conhecer um pouco melhor, lá na primeira aula, tem no meu canal do YouTube lá, podem se cadastrar, por favor, deixar dúvidas por lá também, eu vou responder, sem dúvida nenhuma. Então, assim,
tem lá uma apresentação completa da minha história, mas hoje eu vou contar um pouquinho sobre os meus principais erros e o que eu teria feito para melhorar essas questões hoje, tá bom? Então, essa aula é para alertar sobre os riscos de ser amador e resolver abrir um restaurante e tentar inspirar você a ser um empresário mais consciente e preparado para encarar as dificuldades do ramo. Para você não abrir sendo muito amador. Porque se você abrir muito amador, você vai ter que apanhar muito para conseguir entender. E isso pode custar muito caro, inclusive o teu negócio. Sem falar em noites de sono, em vai passar mal, vai ficar ansioso, vai perder sono, enfim. A minha intenção é tentar alertar sobre os riscos de entrar no ramo de food service, para que se você resolver entrar, você entre consciente e disposto a ser um profissional. Só assim você vai conseguir ser lucrativo e ser feliz com relação a isso. Se você acha que você já sabe o que eu vou falar aqui na aula, ou que você em algum momento pensou isso enquanto eu estava falando ali os objetivos e os porquês dessa aula, eu falo isso em todas as aulas, então pare e pense bem. Porque toda vez que você diz que você já sabe, o teu cérebro vira uma chavinha ali e desliga para o conteúdo. E eu tenho certeza que você vai estar perdendo uma ótima oportunidade de ter uma visão diferente sobre o que você já acha que você sabe. Então, assim, pensou que já sabe, em qualquer momento da aula, respire fundo e preste mais atenção ainda. Tenho certeza que isso vai trazer bastante informação. Se você perdeu alguma das minhas últimas aulas, como eu falei antes, entre no meu canal do YouTube, faça a inscrição lá e se cadastre. Todas as minhas aulas ficam disponíveis lá. É óbvio que é muito melhor participar ao vivo, que nem vocês estão participando agora, que assim a gente pode interagir e a aula fica muito mais rica. Lá vocês só vão poder assistir. Então, assim, comentem, mais uma vez eu vou pedir, não quero ser chato, mas comentem as dúvidas, comentem os assuntos que vocês gostariam de ver nas próximas aulas, quais são as dores de... Falem um pouco mais sobre vocês, que assim eu posso fazer o conteúdo cada vez mais acertado, cada vez melhor para todo mundo. Beleza? Então vamos em frente. O início das dificuldades. Então, a partir de agora eu vou falar já focado na aula. Então, assim, quais são os problemas que você pode enfrentar? Quais são os problemas que eu enfrentei? É claro que cada um pode enfrentar problema de uma maneira, mas eu vou contar um pouquinho das dificuldades que eu tive para a gente ver se vocês se identificam. Eu vou contar como é que foi a minha história na hora que eu comecei a abrir, que eu decidi abrir o meu restaurante, e os problemas que eu enfrentei, e vou pontuar para cada item desse um item, a correção que eu teria feito se eu fosse abrir hoje, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma coisa aí que vivenciaram ou que estão vivenciando, que eu não falar aqui, podem falar ali que eu já estendo um pouquinho o conteúdo da aula e coloco a abordagem de vocês também, tá bom? Então, assim, vou mudar agora aqui para uma tela inteira, que aí fica mais fácil da gente conversar, vocês conseguem me ver melhor, beleza? Então, vamos lá. 5 anos atrás eu decidi que abri o meu restaurante. O restaurante chama Maemuki Sushi, em Caçador, Santa Catarina, e eu trabalho com a culinária oriental. Então aqui eu faço sushi, pratos quentes, enfim, a gente atende com uma gama bem grande de pratos, somos reconhecidos a nível regional, a gente tem tido bons feedbacks e estamos muito bem aqui na nossa região. Eu decidi abrir esse negócio conhecendo apenas uma parte da operação. Né? A minha formação foi inteira no design, eu tenho até hoje uma agência, sou sócio dela, trabalhava com design especificamente, eu vim da indústria, do ramo da moda, então assim, eu decidi montar o meu restaurante porque eu gostava muito de fazer sushi, que a minha família é japonesa, né, por parte de pai, minha família inteira é japonesa, então eu achava, 5 anos atrás, que gostar de sushi, de saber fazer sushi, era mais do que suficiente para fazer um restaurante ir bem. Então assim, eu sei cozinhar, eu sei fazer um sushi que todos os meus amigos gostam, eu acho que eu estou preparado para abrir um restaurante. E era isso que eu pensava nessa época, e foi o primeiro erro que eu cometi. Quando eu abri, eu descobri que eu precisava ser muito mais gestor do que cozinheiro, porque só lá dentro da cozinha você não resolve o problema de um restaurante. Você tem que saber administrar ele como um todo. Eu já fiz 2 aulas aí para falar a respeito disso também, e nessas aulas eu já comecei a falar sobre números, sobre gestão e sobre o que eu aprendi.
Mas voltando lá para os faixa branca, então, hoje, se eu fosse um faixa branca, pensando em abrir o meu negócio, um sushi man amador, como eu era naquela época, e com o sonho de ter um restaurante, a primeira coisa que eu faria para resolver esse problema seria estudar gestão, procurar alguém que pudesse me ensinar algo, assim como eu estou fazendo isso por vocês. Acho que essa primeira dica justifica exatamente o motivo que eu estou fazendo essa aula. Essas aulas, na verdade, né? Exatamente para isso, porque eu quero poder ajudar as pessoas que estão tendo as dificuldades que eu tive lá no começo a resolver isso de uma maneira menos dolorida. Como eu falei antes, eu tive que apanhar muito para chegar aqui onde eu estou, passei momentos muito difíceis, então assim, se eu conseguir aliviar uma dorzinha dessa em cada um de vocês, meu objetivo está cumprido. Então, primeira dica é essa, tá bom? Vamos para a segunda dica agora. Se você não tem clareza sobre o posicionamento que você tem que adotar como restaurante, como empresa, também não abra. Eu tinha a vontade de ter um restaurante japonês, mas eu não tinha a clareza de como fazer essa operação 100%. Por sorte, eu acertei na veia, mas foi único exclusivamente por sorte. Eu não posso dizer que eu sabia o que ia acontecer. Eu arrisquei e acertei. Então, arriscar, não ter certeza de nada, é algo que pode te levar muito dinheiro. Se você acha que sabe, pense bem, porque isso pode te custar muito dinheiro. Às vezes o dinheiro de uma vida economizando para ter esse negócio pode te custar. Então, a segunda dica que eu dou é, se você não tem clareza sobre que ramo você quer fazer e como que as pessoas vão se comportar com relação ao teu restaurante, não abra, tá bom? Responda essa pergunta antes de abrir também. Se você... A terceira dica agora. Quando você for montar o teu cardápio, se você estiver fazendo pratos pensando só no teu gosto pessoal, você está muito provavelmente indo para o buraco também, tá bom? Hoje em dia o mercado não... às vezes dá certo, né? Você faz, não posso dizer que nunca dá certo. Alguém pode comentar aí, ah, mas eu faço isso e no meu restaurante deu certo, tá bom? Então, assim, se você tá fazendo cardápio, tá imaginando um restaurante, pensando só no teu gosto pessoal, você vai precisar encontrar irmãos gêmeos teus aí para serem os teus clientes. Você tem que fazer para o público que você quer atingir e não para o teu gosto pessoal. É óbvio que muito provavelmente você vai fazer parte do público que você quer atingir. E isso facilita um pouco as coisas, mas não é garantia de sucesso também. Então, assim, faça o cardápio pensando na tendência de mercado e não no teu gosto pessoal, beleza? Quarta dica, então. Se você não domina os custos e a formação de preço de um produto, também não abre. Você precisa ter esse conhecimento antes de abrir. Eu sabia como fazer isso direito? Não sabia. O que aconteceu? Perdi muito dinheiro. Fiz preço errado, vendi sushi, estava pagando alguns pratos para poder servir para os clientes, estava tomando prejuízo e descobri isso da pior maneira, obviamente. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que no começo eu errei muito e esse foi um dos erros mais graves. Eu abri sem ficha técnica, fiz um custo só no chutômetro e tomei um prejuízo muito grande. Quando eu me dei conta do que eu estava fazendo uns anos depois, eu tomei um susto e até hoje eu tenho ainda alguns resquícios aí para pagar desse tempo. Então, se você não tem certeza sobre, não só sobre a formação do preço do produto, mas sobre o custo da tua operação, sobre o que você vai fazer, vale a pena fazer um estudo maior. Essa é uma das coisas que eu mais me arrependo de não ter feito. Pensado melhor no cardápio, conversado com pessoas que já trabalhavam com sushi um pouco mais de tempo e preparado melhor, me preparado melhor e preparado melhor o meu negócio para encarar isso no mercado, tá bom? Então, assim, essa é a quarta dica e uma das principais, beleza? Quinta dica, então. Se você não tem noção de como que você vai planejar o teu espaço físico, também cabe um estudo. Faça visita em outros restaurantes, peça para pessoas da área te mostrar como é que funciona o fluxo. Foi um erro que eu cometi. O que eu quero dizer com relação a planejar o espaço físico de maneira inadequada? O que eu fiz? Contratei uma arquiteta e a arquiteta fez um projeto maravilhoso. Ela planejou a cozinha, ela planejou o salão, ela planejou a lavação de louça, ficou lindo. Construí exatamente do jeito que ela falou. Não fui perguntar para ninguém do ramo
se aquilo funcionaria. Eu tinha absoluta certeza que ela era uma arquiteta que já tinha feito vários restaurantes, enfim, e que isso daria certo. O que eu descobri quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a minha operação? Que estava tudo errado. Mais uma vez, o que aconteceu? Doeu no meu bolso. Teve muita coisa que eu tive que refazer, teve muita coisa que eu tive que mudar de lugar, e isso, obviamente, não custou só dinheiro para refazer, como custou também várias avaliações negativas, vários feedbacks negativos de clientes. Então, se você não tem certeza sobre qual que é a maneira correta de fazer o teu espaço físico, converse com alguém que sabe. Essa é uma dica também muito importante. E a gente está aqui criando um grupo exatamente para isso, para ajudar uns aos outros. Então, sempre vai ter alguém que já passou pelo problema que você vai passar se você é faixa branca. Então, a dica é, converse sempre com os faixas pretas. Esses caras vão poder te ajudar. E quando você é faixa preta e domina o teu restaurante, domina o teu negócio, automaticamente você não vai ter medo de abrir o teu restaurante para as outras pessoas verem. Porque você está seguro sobre a tua operação, você está seguro sobre o que você faz, você sabe que mostrar para alguém o que você faz não vai te abalar. Quem proíbe as pessoas de entrar no seu restaurante para ver como é que funciona são os fracos. São pessoas que não têm autoconfiança, que não têm segurança suficiente para mostrar o restaurante em si. Tem medo de alguma coisa. Então, se você faz tudo certo, se você é confiante, você não tem que ter medo de mostrar para os outros. É assim que funciona e é assim que as coisas evoluem. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou me abrindo e abrindo meu negócio para vocês, para nós aprendermos juntos uns com os outros. Beleza? Próxima dica, então. Contratando colaboradores exclusivamente no feeling. O que eu quero dizer com isso? Você decidiu abrir um restaurante, você tem o cardápio, você tem o espaço, tudo mais, vai começar a contratar. Se você contrata olhando para a pessoa e dizendo, eu acho que esse cara vai dar certo, tá fora também. Você vai ter que trocar a tua equipe inteira, aconteceu comigo, e eu digo para vocês que isso não é nada bom mesmo. O que eu recomendo, então? Hoje, se eu fosse fazer um processo seletivo para a minha equipe, eu contrataria, eu faria testes. Colocaria uma mesa montada e pediria para eles me atenderem, para eles atenderem outras pessoas, faria vários testes, treinamentos antes, explicaria tudo, porque o que eu cometi de erro? Eu contratei as pessoas que eu achava que eram boas para o meu restaurante na época, e treinei elas muito pouco. O que aconteceu? Quando inaugurou, a casa encheu, obviamente, e todo mundo parecia uma barata tonta. Ninguém sabia realmente o porquê que estava aqui, por que o restaurante existia, o que o restaurante estava proposto a fazer. Cada um atendeu de um jeito, causou um monte de confusão na cabeça dos clientes, e mais uma vez, quem que pagou a conta? Eu. Tive que sofrer um monte para conseguir resolver isso tudo. Beleza? Então, essa é uma dica muito boa também, tá bom? Outra dica sobre contratação. Nunca, absolutamente nunca, deposite todas as tuas fichas em um único colaborador. O que eu quero dizer com isso? Erro que eu cometi. Tinha um outro negócio, ainda tenho ele, estava lá trabalhando com ele, funcionando, faturando legal, vivia daquele negócio, decidi construir o meu restaurante como uma segunda opção, com uma renda complementar. Contratei um cara que se dizia o gerente, que sabia administrar e que seria a pessoa que faria tudo para mim. Doce ilusão. Então, assim, se você tem dinheiro para investir, conhece um chefe de cozinha e está pensando em contratar ele para tocar um restaurante para você, achando que você está livre de problemas, você está muito errado. Se você é um bom cozinheiro, pretende ficar só dentro da cozinha, é um chefe, é um cozinheiro, enfim, acha que vai poder ficar só dentro da cozinha e vai contratar um gestor, você também vai ter problema. Essa é outra dica. Todas as que eu estou dando aqui valem ouro, mas essa mesmo, meus amigos, é a principal. Então, se você é uma pessoa que acha que consegue abrir o restaurante só porque tem um conhecimento em uma área específica, muito cuidado, porque isso pode custar muito caro. Então, assim, sabe administrar, tem o dinheiro para investir, vai contratar um chefe e vai depositar todas as fichas nesse cara, cuidado. Sabe cozinhar e vai contratar um gestor, um gerente, que você não vai ver ele trabalhando, mais cuidado ainda. Então, assim, tomem cuidado com relação a isso. Eu cometi esse erro, paguei bem caro,
até conseguir consertar, certo? Próxima dica, então. Vou sair por uma aguinha para mim. Nunca, jamais contrate alguém que você não pode demitir. Lembre bem disso que eu estou falando. Jamais contrate alguém que você não pode demitir. Isso vale para sócio também. Muito cuidado na hora de escolher um sócio ou de virar sócio de alguém. Eu tenho vários sócios, me dou bem com eles, graças a Deus. Já tive que me desfazer de algumas sociedades também. Comecei o restaurante com sócio, mas eu digo para vocês, só deu certo. Hoje eu sou dono sozinho no meu restaurante. A gente fez um acordo e eu comprei a parte dele. Mas no começo a gente conseguiu fazer o negócio dar certo em 2, porque a gente tinha muita clareza com relação à função e à responsabilidade de cada um. Vai chegar um momento da vida do teu negócio que um vai se sentir injustiçado, vai achar que um trabalha, o outro ganha dinheiro, vai se sentir abusado, enfim, escravizado, seja ele qual o termo for. Vai acontecer. Então, assim, muito cuidado na hora de escolher o sócio. Tenha muita clareza com relação às obrigações de cada um. E não se vitimize, sem mimimi. A outra dica que eu comecei a falar ali é não contrate alguém que você não pode demitir. Por exemplo, um primo. É alguém da família, você conhece os pais dele, são teus tios, a família tem tudo. O cara chega no teu restaurante e começa a fazer, não posso falar a palavra, porque, né, palavrão não posso falar, mas começa a fazer tudo errado, né, não acertar as coisas, começa a dificultar um pouco a maneira como você está trabalhando, e você não tem como mandar o cara embora, você vai ter que ficar engolindo sapo e ainda vai ter que fazer o trabalho do cara. O cara só vai te dar prejuízo, estresse, e você não vai poder demitir o cara. Então, assim, muito cuidado quando você for contratar irmão, quando você for contratar primo, quando você for contratar qualquer pessoa desse tipo, porque se você não puder demitir, a pessoa não tem medo das consequências e vai fazer de qualquer jeito. É fato. Então, muito cuidado com isso também. Cuidado se você vai abrir um negócio e promete algo que você não possa entregar. O que eu quero dizer com isso? Erro comum, tá? Toda aquela expectativa, a pessoa começa a fazer mídia, dia 20 vai inaugurar um restaurante, e rádio, e revista, e site da internet, e jornal, e anúncio, e venham porque vai inaugurar, que vai ser uma grande noite de inauguração, a gente vai mostrar o que tem de mais novo, é uma nova opção em gastronomia, é uma novidade, é algo novo, é algo igual das cidades grandes, é algo que vem de outro país, enfim. Geralmente os clichês são esses, é uma nova opção em gastronomia, uma novidade que você vai encontrar aqui na cidade, é um novo conceito, geralmente é esse tipo de clichê, né? Coisa mais batida impossível. Então assim, se você pretende abrir um negócio, está pensando em fazer isso, cuidado, porque você está prometendo que você não pode entregar. Como que você vai ter certeza que essa inauguração vai ser um sucesso se você nunca testou a tua equipe, se você nunca testou o teu cardápio, se você nunca teve um restaurante? Vejam bem, eu estou falando aqui para os faixa branca, não estou falando para faixa preta. Gente que já passou por 3, 4 restaurantes, já teve, esses podem fazer isso porque já sabe o que vai acontecer. Mas se você é faixa branca, está pensando em abrir um negócio e está pensando em fazer algo desse tipo, cuidado, você está prometendo algo que você não tem certeza que pode entregar. Isso vai te custar caro, vai pegar onde? De novo, no bolso. Nesse ponto aí, eu não errei, mas eu conheço muita gente que errou, tá bom? Vou contar um pouquinho sobre como foi a inauguração do meu restaurante. Cidade pequena, você sabe como é que é. Qualquer coisa nova que você vai abrir, vira um evento na cidade. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou a obra aqui, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um tapume na frente e escrever: em breve, Maemuki Sushi. E não falei mais nada para ninguém. Cidade pequena é um rastro de pólvora para fofoca. Vocês não têm ideia da quantidade de especulação que começou para saber de quem que era o sushi, como é que ia ser, que dia que ia ser. Então a propaganda foi toda mídia espontânea, né? Foi só boca a boca. Só que você sabe, é um telefone sem fio. Você fala para vou fazer sushi, chega lá para a 100ª pessoa que você vai fazer hambúrguer, batata frita, sushi e feijoada no mesmo lugar. Tem vários vídeos que mostram isso na internet, vocês já devem ter assistido. Então, quando eu inaugurei, o que foi feito? A gente treinou os funcionários,
fez uma inauguração fechada aqui só para a família, para eles avaliarem o nosso atendimento. Foi bem legal, a gente descobriu vários erros e tal. E no dia que a gente foi inaugurar, a gente só abriu as portas. Não falamos para a rádio, não falamos para a imprensa, não falamos para ninguém. Tanto é que, historicamente falando, o primeiro dia do meu restaurante foi o pior dia da história, em quantidade de pessoas e em faturamento também. Porque as pessoas não estavam preparadas para aquilo, e nem nós. Então foi a melhor coisa. Foi o pior dia, nós atendemos 10 pessoas, as pessoas passavam aqui na frente, viam que a gente estava com as portas abertas, alguns tinham coragem de entrar, outros iam para casa, tomavam um banho, trocavam de roupa e voltavam. Então assim, a gente atendeu um pouquinho as pessoas, obviamente erramos com todas, porque a gente não estava preparado para aquilo, mas a gente foi aprendendo com os nossos erros e com muita humildade a gente foi aumentando dia a dia a quantidade de pessoas e desde então a gente acabou conseguindo minimizar muito esses erros e atingir um patamar bem legal. Então, foi assim a inauguração do meu restaurante e eu sugiro a vocês, não prometer o que vocês não conseguem entregar. Lembrem muito bem disso, beleza? Se você é faixa branca e não consegue aceitar uma crítica, seja ela de um cliente, de um amigo, de um fornecedor ou de um colega do ramo, desista. Desista. Crítica na gastronomia é corriqueiro demais, acontece muito, porque as pessoas estão dispostas a pegar um dinheiro do bolso delas e dar para você na esperança de comer bem e de ser bem atendidos. Então, se você não sabe lidar bem com crítica, cuidado. Faixa branca que não sabe lidar com crítica não vai ser faixa preta. Aprendam isso também. Daria uma aula inteira para falar de como absorver críticas, como lidar com avaliações negativas, enfim. Se você não abriu, você vai tomar pau. As pessoas vão falar mal do teu restaurante, por melhor que você seja. Os melhores restaurantes recebem críticas negativas. Isso é uma variável que não tem como controlar. Às vezes você vai pegar um cliente que está de mau humor, vai pegar um funcionário que cometeu um deslize pequeno e os clientes não perdoam. Então, se você não sabe aceitar críticas, não abra. Se prepare para isso. Se você vai abrir esperando receber só o cafuné, esqueça. Você vai tomar muita paulada e pauladas doídas. Você vai sentir muita dor ainda quando acontecer, tá bom? Então, se você não sabe aceitar críticas, vou reforçar várias vezes porque essa é muito importante. Não abra. Se você acha que sabe tudo, não abra. Se você não tem humildade suficiente para admitir um erro, não abra. Se prepare, porque em qualquer ramo, não só na gastronomia, você vai ter que aprender a lidar com isso, ok? Outra dica importantíssima. Se você não sabe fazer gestão financeira, por mais básica que ela seja, não abra também. No mínimo, uma planilha para controle do fluxo de caixa você tem que ter. Cenário ideal, se fosse eu hoje, abrindo, eu sabia fazer fluxo de caixa, mas eu não sabia fazer DRE. Fiz uma aula sobre isso, podem ver lá no meu canal. Eu não sabia fazer DRE, eu não tinha noção do que era o DRE. Abrir uma empresa sem saber gestão financeira, sem saber como conseguir um DRE, é a mesma coisa que dirigir um carro sem volante. Você não sabe para onde é que você vai e como é que você vai chegar. Então, assim, se você está pensando em abrir e acha que pode ver isso depois, ou que isso não é importante, pare e repense. Pelo menos a estrutura básica do financeiro você tem que ter pronta antes de abrir. O controle de custos de um restaurante começa no primeiro real que você tirar do bolso para comprar um parafuso para colocar dentro do teu restaurante. Então, assim, desde a hora que você tirar o primeiro real do teu bolso para montar o teu negócio, você tem que ter o controle financeiro. Senão você nunca vai saber se você tá ou não tá ganhando dinheiro, se você tá ou não tá num barco que vai navegar ou vai naufragar, tá bom? Dica de ouro também. Vale a pena, tem muito conteúdo sobre isso. Eu já falei sobre isso, tem outros autores que falam sobre isso, tem pessoas que falam sobre gestão financeira, que não é para restaurante, mas que serve também. Gestão financeira é o básico do básico. Se fosse para dar um conselho, quando eu fui abrir o meu restaurante, eu preferia saber gestão do que saber cozinhar.
Eu preferia não saber cozinhar e saber de gestão. Eu abri sem saber de gestão e tomei muita paulada, apanhei muito para aprender. E quando você tem que aprender gestão com o restaurante funcionando, você não tem tempo para aprender gestão, porque você tem que consertar a quantidade de erros enormes que acontece quando você inaugura um restaurante. Quem já inaugurou aqui, que tem restaurante, sabe que eu não estou mentindo. E quem vai abrir, já abra preparado. Ter restaurante não é um mar de rosas, gente. É difícil, é um dos ramos mais difíceis que tem. Mas quando você acerta, é extremamente gratificante. Então, dica, vou refrisar de novo. Não conhecendo de gestão financeira básica, pelo menos não abra. Se você não tem uma planilha de controle de entradas e saídas, pelo menos não abra. Se você não tem disciplina para anotar que você comprou um palito de fósforo para colocar dentro do teu restaurante, que você comprou um prego durante a obra para abrir o teu restaurante, você não tem maturidade ou acha que não é importante anotar, não abra também. Beleza? Já falei bastante, faltam mais 2 dicas e aí a gente vai fazer um finalzinho da aula aí para não se estender muito, beleza? Então assim, se você não sabe quanto que você precisa de dinheiro para manter a tua operação funcionando, se você não sabe quanto que custa, pelo menos o custo fixo mensal para ter o teu restaurante, também não abra. Pergunte para as pessoas, pergunte quanto que se paga de salário para um auxiliar de cozinha, quanto se paga de salário para um líder, para um gerente. Se informe, senão você corre o risco de começar com um valor muito alto e não conseguir. Você precisa ter uma reserva para faturamento, né? Então essa dica é importante. Se você não sabe quanto custa uma operação, pelo menos aproximado, 90% do custo que vai ter a tua operação, não abra. Você precisa estudar, você precisa ter noção do tamanho da equipe, de quantas pessoas você vai precisar, quanto que vai custar o teu aluguel, os teus impostos, você tem que ter uma noção básica disso. Se você acha que isso é muito complexo, você não está preparado para abrir o restaurante, você vai perder dinheiro e mais uma vez vai doer no teu bolso. Eu sabia isso? Não sabia. Não tinha noção. Abri sem ter o dinheiro necessário. Mais uma vez, o que aconteceu? Estourou no meu bolso. Custou caro, apanhei muito, chorei, perdi noite de sono. Então, assim, não faça. Eu, se tivesse a consciência que eu tenho hoje, primeiro eu teria mais capital para abrir o meu restaurante. Eu abri com pouco capital, demorei muito e, como eu disse, ainda estou pagando conta pela minha imaturidade. Então, assim, se eu puder ajudar alguém aí a evitar um prejuízo que nem eu tomei, vou ficar muito feliz também, tá? E a última dica, pessoal, que todo mundo sabe, mas que poucas pessoas contam para você, né? Ou você tem certeza que sabe e faz de quanto que não precisa saber disso, nunca inicie com dívidas muito altas. Se você vai ter que fazer um financiamento enorme para abrir o teu restaurante, não inicie. Se você não sabe quanto que ele pode dar de lucro, o risco de fazer um financiamento é muito alto, muito difícil de pagar. Eu fiz isso? Fiz. Errei de novo. Tive que pegar dinheiro em banco, os juros me consumiram, não consegui pagar o financiamento a tempo, porque eu não tinha noção se eu estava ou não estava ganhando dinheiro, cometi muito erro, era desperdício, era funcionário que eu contratei errado, era essa lista toda de dicas que eu falei aí. Importante dizer que todas essas dicas que eu dei aí, eu vivenciei. Então, assim, não é alguém aqui que lê um livro e está falando para vocês que não façam isso, isso, isso. Eu estou falando para vocês que eu fiz, eu vivi e eu tive que corrigir todos esses erros. Então, é com muita propriedade que eu estou falando para vocês. Então, assim, não comecem um negócio, não deem o passo maior que a perna. Essa frase acho que todo mundo já escutou. Não comece um restaurante com dívidas muito altas. Ah, mas teve um fulano, amigo meu, que financiou e que conseguiu pagar. Legal, parabéns, ótimo. Não vai ser o primeiro, não vai ser o último. Várias pessoas vão conseguir, mas eu afirmo com muita propriedade que a maioria não vai conseguir. Então, assim, dê um passo do tamanho da tua perna. Se você tem um dinheiro para abrir um restaurante pequeno, abra um restaurante pequeno. Por mais que seja o teu sonho abrir um restaurante grande. Se você não tem dinheiro e quer abrir um restaurante, vá trabalhar em um restaurante para você ter uma noção do que é a vida no restaurante, ter certeza se é isso que você quer, para depois abrir o teu, tá bom? Essa é uma dica que vale muito também, beleza?
Já falei bastante tempo, a gente tinha planejado a aula aí para 45 minutos mais ou menos, já me perdi no tempo que faz que eu estou falando aqui, 42 minutos desde que deu o problema, só que vocês esperaram 15 minutos, então acho que eu já falei muito. Agora eu vou dar uma olhadinha aí nas perguntas para a gente responder. Vou responder quantas perguntas tiverem aqui, então peço que vocês fiquem, que vale a pena, né? Interajam enquanto eu vou respondendo. Se quiserem fazer outras perguntas, façam. E aí, façam um fechamentozinho e a aula por hoje é isso, tá bom? Então, muito obrigado para quem aguentou até aqui, para quem foi forte. Eu vi que as pessoas entraram e ficaram. Eu vou responder as perguntas na ordem que elas forem aparecendo para mim aqui. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, aproveitem, agora é a hora. Eu tenho os canais abertos também, redes sociais, tem meu Instagram. Por favor, sigam lá o meu Instagram, o EdaJunity no Instagram. Procurem lá, tem o link aí, já coloquei, é só entrar e seguir. Interajam, façam comentários. Quando vocês verem os meus vídeos, por favor, escrevam embaixo se vocês gostaram, se foi útil para vocês, porque isso pode ajudar também outras pessoas e motivar elas a virem fazer parte aqui do nosso grupo, da nossa turma aqui, beleza? Então vamos lá, vou começar a responder as perguntas, vou ficar um pouquinho olhando de lado, porque eu tenho que responder olhando num outro monitor, ok? Vamos lá então. A primeira pergunta que eu vou responder é da Liz. Na verdade, não é uma pergunta, né? Ela está dando parabéns. Ela diz assim: parabéns pela iniciativa de compartilhar suas vivências. Sou consultora de atendimento e seu conteúdo amplia muito a minha visão. Muito obrigado, Liz. Um prazer poder ajudar. Se os feedbacks forem bons e a interação continuar, tenho certeza que eu vou me manter muito mais motivado para continuar dando conteúdo aí e avançando com essas aulas na sequência. Obrigado mesmo de coração, tá bom? Stélios diz: dicas matadoras para faixas brancas. Me considero cinza claro, pois faço evento há 2 anos. Hoje a gente conversou, né, Stélio? Não sei se é assim a pronúncia, é o grego, né? Então, obrigado por você ter vindo para a aula. Acho que a gente teve uma conversa boa, já pude te dar uma dica. Fazer evento é uma das coisas mais complexas que tem, então você já está aí mesmo, faixa cinza claro. Tenho certeza que se você continuar participando aqui, a gente vai conseguir transformar você em faixa preta muito mais rápido do que o tempo que eu levei. Eu levei 5 anos, a gente pode encurtar muito esse tempo aí compartilhando vivências, beleza? Obrigado mesmo, de coração também. Fernanda, você fez alguma pesquisa para abrir o seu negócio? Pesquisa do jeito que tinha que fazer, não fiz. Foi feeling mesmo, risco total. Hoje eu não faria de novo de maneira alguma. Então, assim, eu acreditava que montar um restaurante japonês aqui daria certo. Mas, assim, por feedbacks que eu tinha de outras pessoas, por amigos que me falavam as coisas, enfim, eu achava que era viável. Mas fazer uma pesquisa, assim, do jeito que tem que ser, com entrevistas, com números concretos, com dados do IBGE, dados de clientes em potencial, mapear bem o mercado, com a clareza que eu tenho hoje, que eu gostaria de ter nessa época, não abri. Então, assim, foi um golpe de sorte. Eu posso dizer que, em partes, meu restaurante ter feito sucesso foi um pouco de sorte, um pouco de muito suor e sangue, né? Porque eu tive que apanhar muito, como eu falei. Então, eu não fiz pesquisa, mas eu não cometeria esse erro de novo. Uma ótima pergunta tua. E incluiria nessas dicas ali do começo da aula. Então, se você não tem certeza, faça uma pesquisa. Custa caro, custa, mas existe pesquisa que você mesmo pode fazer. O IBGE fornece dados, você pode conversar com outras pessoas do mesmo segmento no Brasil inteiro, perguntar qual que é o público que elas atingem, a idade, se é mais mulher, se é mais homem, enfim, isso tudo pode ser informação de uma pesquisa própria tua se você não tem dinheiro para bancar. Então, obrigado, Fernando, uma ótima dica tua aí também, tá bom? O Daniel, em suas aulas, tem modelo e planilha de DRE para restaurantes? Eu não forneci a planilha, Daniel, mas na aula, não lembro o número da aula, se você entrar no meu canal, você vai ver lá que tem uma aula só para DRE. Então, eu mostrei a minha planilha. Na internet você consegue baixar
inúmeras planilhas de DRE, são várias formas de montar um DRE, você consegue teoria com relação a isso de uma maneira até fácil. O que eu fiz foi pegar toda essa teoria e transformar uma planilha para o meu DRE. Então, inclusive, lá eu até explico por que eu uso planilha e não uso software. Tem vários softwares de gestão para restaurante que já fazem o DRE. Então, eu explico lá por que eu não uso. Então, eu te convido para assistir essa aula do DRE lá. Lá você vai ver como é que é a minha planilha. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar lá a pergunta na descrição do vídeo. Eu vou te responder, ou por e-mail, enfim, qual maneira você achar melhor. Beleza? A Liz diz assim, o evento teste é primordial para evitar o terror do primeiro dia. Exatamente. Dica também de ouro, né, Liz? Eu fiz isso aqui e recomendo para todo mundo. Então, faz um evento a portas fechadas, né? A dica é assim, como que eu fiz aqui? Convidei 50 pessoas, que é a capacidade, é a quantidade de cadeiras que tem aqui no restaurante. Hoje tem um pouco mais, que fiz uma ampliação, mas eu distribuí 50 convites para pessoas da família e amigos muito próximos. Para a gente ter a certeza de que seriam pessoas que dariam os feedbacks e que fariam a diferença aqui. Como que eu fiz? Eu convidei elas e falei assim, nós vamos estar abertos das 7 à meia-noite, então chegue o horário que você quiser, entre, sente e peça o que você quiser, né? Não cobrei deles, né, obviamente, porque eu sabia que podia dar alguma coisa errada, e óbvio que deu tudo errado. A gente não acertou absolutamente nada nesse evento teste. Assim, a família dizia, não, estava tudo ótimo, mas dava de ver na cara deles que estava uma porcaria. Né? Então, assim, elimina a tensão, você descobre muitos erros e tem a chance de acertar quando for a inauguração de verdade. Beleza? Diego da Silva, essa aula estará gravada porque não consigo visualizar. Diego, vai estar sim no canal do YouTube, só se inscrever lá que a gente vai colocar o replay. No canal, deixei o canal aqui no chat, tem ali o canal, o link do canal, é só clicar ali e se inscrever. Não vai hoje para o ar, porque a gente tem que baixar o vídeo, fazer upload, enfim, tem toda uma parte técnica, mas acredito que até amanhã já deve estar no ar, assim como as outras aulas também, tá bom? Mais perguntas? Mais uma da Liz. Como você desenha a jornada de consumo dos seus clientes? Liz, eu tive que fazer muita observação, foi um trabalho longo aqui, sabe? A gente passou muito tempo avaliando e medindo dados de redes sociais, de software, os dados que eu consegui coletar aqui, para só então entender como é que funcionava essa jornada dos meus clientes aqui dentro. Hoje eu tenho uma clareza muito grande com relação a quem é o meu público, inclusive está tão bem segmentado que eu tenho mudado e feito cardápio, feito anúncios na internet, feito propaganda, mídia, enfim, tudo em cima desse segmento específico de mercado. E foi só quando eu entendi 100% qual que era a jornada e quem eram os meus clientes que o negócio realmente deslanchou e eu tive o controle total. Então, daria uma aula inteira, mas a base disso tudo assim, é observação e pegar todos os dados que você tem. Indicadores. Tem uma aula também falando sobre indicadores, como é que eu uso isso, e é assim que eu desenhei a jornada dos meus clientes aqui. Beleza? O Stélio diz assim, venham quebrar pratos comigo, é só me convidar, vou mesmo. Joanir, eu possuo um pequeno estoque de alimentos, pois faço espetinhos, pastéis e batatas fritas. Eu adquiro os produtos e pago em no máximo 5 dias. Para mim, falta mais é investir na mídia e redes sociais, pois como você me falou brevemente pela tarde, exatamente. Então, conversei também com o Joanir hoje, ele me explicou o negócio dele, falou que ele tem um público já segmentado, mas assim, nós estamos vivendo a era digital, pessoal. É a era da internet. Né? Então, assim, não existe um restaurante hoje que não tenha presença, que não tenha presença digital e que faça sucesso. Ah, mas eu conheço um. Conhece, tem alguns casos, como tudo tem exceção. Mas os que vão bem, gente, tem presença digital forte, tá? Convido vocês a dar uma olhadinha nas redes sociais do meu restaurante, procurem lá, Maemuki Sushi, tem Instagram, tem
Facebook, vou ver se consigo colocar o link para vocês aqui, para vocês visitarem. Deem uma olhadinha lá como é que a gente faz. Eu invisto muito em foto, invisto muito em cardápio, e isso traz um retorno muito grande. Tem um número que eu falei para o Joanir hoje à tarde, que mais de 90% das pessoas voltariam a consumir no teu negócio se você lembrar a eles que você existe. Então, assim, se você lembrar as pessoas que você existe, elas vão vir consumir no teu negócio, tá? Então, depois eu posso mostrar esse dado direito, não lembro bem de onde é que veio, mas você precisa ter presença digital, lembrar as pessoas que você existe para que elas voltem a consumir no teu negócio. Essa também é uma dica que vale ouro. Beleza, Joanir? Que bom que ajudou aí, hein? Gostei do teu depoimento. Olá, Estésios, quando for a Santo Ângelo, passarei em Caçador para lhe conhecer. Obrigado. Será um prazer te receber. Só avisar que você vem aqui e aproveito para convidar todo mundo também que quiser vir conhecer o Maimu, que, como eu falei, meu restaurante é aberto. Vocês podem entrar na cozinha, podem conversar, a gente organiza a visita técnica, eu recebo aqui grupos da universidade, de universidades da região, curso técnico, outros empresários de outros ramos, eu ajudo muito no que eu posso todo mundo, e é um prazer receber quem quiser vir aqui, jantar comigo, bater um papo, conhecer o meu restaurante, as portas estão abertas, será um prazer, beleza? A Liz, mais uma pergunta. Como você avalia o movimento da compra dos produtos para a compra da experiência? O momento da compra dos produtos para a compra da experiência. Não entendi a pergunta, Liz. Você consegue explicar de novo, por favor? O movimento da compra dos produtos, conseguiu entender? Não consegui entender essa pergunta, Liz. Se você puder fazer ela de alguma outra forma, eu posso te responder. Acho que respondi todos. Tem alguém que ficou de fora aí? Tem alguém que quer aproveitar? Tenho mais 5 minutos aí antes de fechar. Os links das redes sociais estão aí embaixo, Stélios, beleza? Já está saindo aí. Tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Eu tenho 5 minutos. Estou vendo que tem 11 pessoas online. Os fortes ficaram mesmo para participar aqui, para ver as respostas, interagir. Isso é muito legal. Aproveitando, vou fazer uma pergunta, então, já que vocês não têm outras perguntas ainda, gostaram dessa linha de ensinar os faixa branca? Posso continuar ensinando faixa branca na próxima aula, me aprofundando um pouco mais nesse conteúdo, fazendo uma linha do tempo lá do começo, quando eu abri meu restaurante, o que eu deveria fazer, quais foram as dificuldades, os passo a passo, e aprofundando os assuntos que eu falei agora? Vocês gostaram disso? Posso continuar nessa linha? Muito bom. O Daniel respondeu muito bom. Pode deixar, Daniel. Então vamos. Marco também, Angelita também, foi top. Então, beleza. Pessoal, se ninguém tem mais pergunta, então já está definido o tema, então. Já estão dizendo aqui que gostaram da ideia. Na próxima aula eu continuo. Lembrando todo mundo, sempre nas segundas-feiras, 8 da noite, ao vivo, vou estar aqui para falar a respeito disso. Por favor, sigam o meu Instagram, comentem os vídeos no canal, deem like, porque assim as pessoas começam a ver mais o nosso conteúdo e a gente vai conseguir aumentar. Eu preciso ter interação para valer a pena continuar. Preciso que as pessoas participem para que eu me mantenha motivado para continuar. Muito obrigado para todos que estão aqui, que participaram, que entenderam o problema técnico que a gente teve, que aguentaram essa hora e pouco aqui comigo. Fico muito feliz de saber que tem pessoas assistindo. Convido mais uma vez para curtirem o Instagram, para seguirem lá, se inscreverem no canal do YouTube e curtirem os vídeos. Última perguntinha aqui. Liz, agora eu entendi a tua pergunta, tá? É muito complexo de responder rapidinho, a gente precisa conversar um pouco mais e eu devo fazer uma aula logo para mostrar o meu cardápio e toda a experiência do atendimento que eu tento proporcionar aqui no restaurante. Que eu tento não, que a gente proporciona aqui no meu restaurante. Então, na sequência, fica ligadinho aí que eu vou fazer um material só a respeito disso, porque é bastante coisa para falar, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos. Tenham uma ótima semana. Espero vocês na próxima segunda-feira, 8 da noite. Vejam os vídeos no canal, preparem perguntas, que eu adoro responder isso tudo e toda essa interação. Eu estou muito feliz
com o resultado que isso está tomando e com a amplitude que isso está acontecendo. Comentem com outras pessoas que vocês conhecem do ramo também, convidem para participar, que é isso que a gente precisa para manter esse negócio aqui funcionando. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.